Olá, pessoal. Tudo bom? Como é que estão? Eu sou Arthur Barreto. Eu sou diretor de curso e diretor de marketing do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Estou aqui para começar mais uma live do IBDP. Essa live que já está sendo bastante corriqueira desse período de pandemia. E, enfim, a gente está tendo até um acesso recorrente do pessoal que estão acompanhando ao vivo com a gente sempre. E ao vivo eu sempre digo que é muito melhor porque garante a participação daqueles que tiverem interesse em fazer algum questionamento ao professor, certo? Hoje a gente vai estar, já eu vou chamar ele, o professor e vice-presidente do IBDP, Alexandre Queixa. Mas antes, só fazer alguns recadozinhos. Primeiramente, vocês fiquem à vontade para fazer uns questionamentos, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Adianto-lhes que essa live vai ficar guardada dentro das nossas redes sociais. Então, assim como todas as outras lives que a gente produziu até hoje, estão devidamente guardadas nas redes sociais e vocês podem ter acesso a ela a qualquer momento, certo? A gente até convida vocês a maratonarem nosso conteúdo. Esse final de semana, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma aluna que ela assistiu quase todas as nossas lives, uma atrás da outra, porque achou interessante um tema e foi levando. E, enfim, é conteúdo de extrema qualidade, gratuito e completamente disponível para vocês. Ok? Mas não é só isso. Eu quero convidar vocês também a conhecerem os nossos cursos. E dentre os cursos que a gente tem gravado aqui no BDP, a gente também tem um curso com o professor Alexandre Queixa, que é justamente sobre prova, e ele veio aqui dar uma palhinha. Então, se vocês quiserem, aproveitem bastante para explorá-lo e questioná-lo acerca do tema. Tá? Enfim, eu vou trazer agora, para não me alongar demais nesse tema, o professor Alexandre Queixa. Tudo bom, Alexandre? Como é que tá? Olá, Arthur, tudo bom? Uma boa noite. Uma boa noite Uma boa noite. Todos os membros do IBDP, família IBDP, certamente está Sim. acompanhando, né? É um prazer estar participando aqui de mais uma live aí. E prazer estar contigo, debatendo esse assunto. Prazer é todo meu, porque eu agradeço bastante de você ter participado aqui com a gente, ter aceitado de pronto a fazer essa live. Você que topa quase todas as lives que a gente consegue. Toda vez que a gente chama, um dos poucos professores que não arreda o pé é o Triquês, que ele sempre está topando isso. Ele sabe muito bem o quanto é importante para o Instituto a gente ter essa produção de conteúdo. Eu agradeço bastante, professor. Tá ótimo, não? A convocação tua, a convocação do IBDP, sempre para mim é algo muito relevante e a gente tem que estar unidos, né? Ainda mais no momento atual. Então, sempre que possível, é um prazer muito grande. A gente cresce muito também aqui no papel, né? Não só assistindo lives, a gente tem crescido muito assistindo lives, tem muitas lives sobre muitos assuntos, né? Em razão da pandemia, mas quando a gente também está aqui sabatinado para falar de algum assunto, o nosso crescimento é muito grande também, porque a gente desenvolve muita coisa, né? Então, sempre um prazer. Eu lembro bastante da live que foi você e o Bacelar. E eu ainda me meti lá no final da live e foi muito interessante. Rolou altas discussões, achei bem interessante como tudo aconteceu, né? Eu achei bem interessante. É um dos pontos altos para mim dentro das lives são justamente essas trocas de conhecimento que estão, infelizmente, não tão livres como eram antigamente quando a gente ia nos congressos, encontros nas jornadas e simpósios e etc. Mas pelo menos a gente tá dando um jeito nesse novo normal que é o nosso novo dia a dia, né? Enfim, professor, o que é que você acha? A gente trouxe você aqui para falar sobre provas no direito previdenciário, justamente porque você também está com um curso que achei bem interessante a discussão, que é produção de provas no direito previdenciário. Já eu coloco aqui a arte já para deixar disponível para todo mundo conhecer um pouquinho mais do curso. E eu achei bem interessante, já falei isso agora há pouco, a forma como você abordou essas questões, pelo menos iniciando o curso, que foi um diferencial. Eu até estava aqui ouvindo, eu esperava alguma coisa, eu fiz, gente, o que é isso? E aí eu queria justamente ver contigo o que é que você compreende sobre a produção de provas dentro do direito previdenciário. Quais são as particularidades que você entende cabíveis dentro do direito previdenciário? Tá ótimo, Arthur.
essa pergunta, eu acho que ela é bem importante para a gente começar a falar aqui na live sobre esse assunto, que é o assunto do curso, né? De fato, eu começo o curso referindo para todos que vão posteriormente acompanhar ou que já acompanharam esse curso da produção de provas, falando num princípio, digamos assim, que eu confio muito, acredito muito, e que ele vem fundamentado na minha atuação, no meu escritório, na minha atuação profissional, no sentido de que, quando falamos em produção de provas no direito previdenciário, a gente não deve mais fazer uma divisão entre produção de provas no processo administrativo e no processo judicial. Porque antigamente funcionava assim, né? E a prova foi no processo administrativo? Não, faz a prova no processo judicial. Isso é prova judicial, isso é prova administrativa. A gente tem observado, pelo movimento, né, da jurisprudência, pelas decisões dos tribunais, pela postura dos magistrados nos processos, que cada vez mais produção de provas em direito previdenciário tem sido tratado como uma coisa única. Né? Cada vez mais a gente tem visto, por exemplo, juízes determinando o processamento de justificação administrativa. Cada vez mais a gente tem visto juízes determinando que o INSS processe uma pesquisa externa, realize uma vistoria técnica, sobrestando o processo e determinando uma diligência, um procedimento a ser adotado pelo agora então réu no processo, que é o INSS, mas que é uma prova administrativa. Né? Então eu entendo que hoje a boa prática processual previdenciária reclama que nós pensemos a defesa do segurado no direito previdenciário como uma coisa só, uma coisa mais, digamos assim, unida, mais única. Então, essa é uma estratégia que eu defendo no curso para todos os advogados na área de previdência, porque com isso a gente consegue ter um processo mais efetivo, né? E interessante que o decreto 10.410, o nosso novo regulamento da Previdência Social, me parece que ele prestigia essa visão, porque se vocês observarem, se os colegas observarem as normas de direito administrativo que estão sendo alteradas no decreto, todas elas visam, digamos assim, a exigir por parte do segurado e da sua defesa técnica uma postura mais incisiva no processo administrativo, ao levá-lo ao processo judicial. Digamos assim, que até uma certa, né, mitigação do próprio acesso à justiça, né, no sentido assim, não apresentou a documentação completa, vai arquivar o processo, né, tem que apresentar o documento, o direito ao melhor benefício está condicionado à apresentação por parte do segurado de alguns elementos que talvez o servidor não tinha condições de ter ciência no momento da análise. E, claro, a gente não sabe ainda como que o judiciário vai interpretar tudo isso. Né? A gente agora vai precisar verificar como que o Poder Judiciário vai interpretar tudo isso. Mas, em linhas gerais, Arthur, a tua pergunta, a melhor resposta que eu poderia dar a ela, eu acho que é nesse sentido. No sentido de que a gente tem que estruturar a defesa do segurado já no processo administrativo. E dependendo do que a gente produzir no processo administrativo, eu já não vou mais precisar da produção de provas do processo judicial. Pode ser mais interessante produzir ela no âmbito administrativo. Então, enxergando tudo como uma coisa só, mais ou menos isso. Então, eu juro para você, eu falei agora cedo, um pouco mais para você, que eu achei bem interessante essa proposta trazida por você. Eu até esqueci de lhe perguntar, você chegou a ter algum amparo doutrinário acerca disso? Você viu alguém já falando sobre isso? E se você tem... É uma discussão que você está iniciando, que diga-se, essa passagem, para mim é louvável dos dois sentidos, porque a gente está passando por um momento de crise científica muito forte dentro do direito previdenciário, de um modo geral, em todas as ciências, em que a gente questiona até o formato da Terra, quem dirá quais são os princípios que de fato deveriam reger a interpretação de determinadas normas. Mas você teve algum amparo nisso? Chegou a buscar alguma coisa nesse sentido? Ou se você está visitando outras áreas do direito previdenciário, perdão, do direito como um todo, talvez processuais, enfim. Então, Arthur, eu te confesso que nos cursos que eu ministro, eu já venho trabalhando a lógica da produção de
provas nesse sentido, já há algum tempo, né? Claro que isso vem crescendo de um tempo para cá, porque a gente vem verificando, até por parte do Poder Judiciário, uma visão mais restritiva, ou talvez, né, para não culpar o Poder Judiciário dessa visão, porque não me parece que ele seja o culpado, porque aí tem todo o fenômeno, né, do excesso de demandas previdenciárias, das falhas da autarquia e tudo mais, mas, de fato, o Poder Judiciário vem exigindo por parte dos advogados muito mais cuidado com a questão da produção de provas do processo administrativo. O acesso, um dos momentos mais difíceis do processo judicial previdenciário se tornou, né, o despacho que recebe a petição inicial, né, porque ali a gente muitas vezes tem aí um ping-pong de 3 ou 4 ou 5 despachos até conseguir suprir aquele nível de exigência que o magistrado coloca ali na vara, porque a gente precisa demonstrar uma série de providências que alguns anos atrás a gente não precisava demonstrar, né? A gente conseguia levar o litígio para o Poder Judiciário com mais facilidade. Então eu venho trabalhando isso nos cursos, venho falando isso nas lives também, né, no sentido de que a gente precisa trabalhar melhor o processo administrativo. Talvez, já que você tocou no aspecto doutrinário, talvez o que mais me influencia nessa visão é sim, né, o direito administrativo. Né? Se a gente for analisar as decisões do INSS que a gente tem levado ao Poder Judiciário, elas sequer chegam a se configurar como uma decisão administrativa. Por quê? Porque elas não respeitam, por exemplo, os requisitos do ato administrativo. Né? Essas decisões, os processos são indeferidos no INSS sem que sequer se processe a justificação administrativa que foi postulada, sem que sequer o INSS produza a pesquisa externa que precisava produzir, que analisasse o PPP que precisasse ser analisado. 99% das decisões administrativas do INSS, se nós mergulharmos ela, digamos assim, no critério orgânico do direito administrativo, né? Vamos lá, a teoria dos atos, né? Então, os motivos determinantes dessa decisão foram avaliados, todos os aspectos trazidos ao processo, a gente vai verificar que nós temos, na verdade, decisões artificiais. A gente leva ao Poder Judiciário uma decisão que se diz conclusiva do processo administrativo, mas na prática ela não é conclusiva, porque ela não analisa, ela não respeita o devido processo legal administrativo. E aí eu jogo ao Poder Judiciário praticamente o papel que caberia, né, ao processo administrativo ser feito. Né? Então, cabe ao Judiciário produzir todas aquelas provas que caberiam, né, ao servidor administrativo. Como, na tradição da nossa atuação, o recurso administrativo ainda não é uma realidade concreta, em que pese todo o esforço que tem sido feito por doutrinadores importantes, como o próprio professor Gustavo Beirão, né, o professor Paulo Vitor Sherman, né, e dentre outros professores, Rafael Waldrich, conselheiros, né, do Conselho de Recursos que vem defendendo esse trabalho do Conselho, porque se levasse ao Conselho, aí o Conselho manda voltar, né, à instância administrativa e manda processar essas provas, e aí nós vamos ter uma decisão de fato e de direito no processo administrativo. Como os colegas têm o costume de levar a matéria ao judiciário, direto, né, e de certa forma a Constituição nos permite isso, né, ela permite o acesso pleno ao judiciário após o indeferimento do próprio INSS, a gente tem, digamos assim, a perda de uma chance enorme de um rito que é extremamente benéfico ao segurado, que aplica o indúbio pro mísero na prática, não é só no discurso, né, que avalia provas, só que, claro, não faz isso de graça, exige uma postura. Eu vou te trazer um exemplo, assim, bem concreto, né? Vamos supor que eu tenha uma aposentadoria especial para um cliente do escritório, em que, ao obter o PPP desse cliente do escritório, eu constato que as informações que o PPP me traz não garante o direito ao enquadramento da atividade especial, seja pelo critério quantitativo de um determinado agente, como ruído,
seja pelo critério qualitativo, algum agente cancerígeno que não ficou bem claro que está ali previsto. Agora o decreto tira, né, a lista dos cancerígenos como presumíveis, né, de exposição, mas passando para além disso, só para entender o meu exemplo, né, o PPP ele está em branco, o PPP ele não está bem preenchido, faltam dados técnicos da exposição, porém eu tenho um laudo de insalubridade produzido na Justiça do Trabalho para o meu cliente ou até para um colega de trabalho de setor dele, que mostra exatamente o contrário, no mesmo setor, no mesmo ambiente, no mesmo período, né? Bom, a primeira coisa que o advogado pensa é que o INSS vai ser um mero rito de passagem. Ele não vai avaliar porque ele precisa do PPP. Esse processo vai ser resolvido na instância judicial. Bom, mas existe sim um caminho importante que eu posso tomar no processo administrativo. Eu posso protocolar esse PPP, posso protocolar esse laudo de insalubridade, né? E nesse caminho, o que vai acontecer? O servidor sequer vai mandar para o perito médico avaliar, não vai mandar para o perito. Se mandar, o perito não vai enquadrar e o processo vai ser indeferido. Bom, processo indeferido, e eu tenho 2 documentos valiosos dentro do processo administrativo. Esse assunto, no curso, eu entro bem a fundo, eu trago realmente situações bem concretas, né? Eu vou resumir aqui para provocar os colegas com relação a essa ideia de uma produção única de provas. Bom, caminho natural, tradicional, não vou dizer natural, tradicional, porque é a tradição da advocacia, leva ao judiciário. Levamos tanto ao judiciário que os juízes chegaram a um ponto que eles cansaram de tanto processo mal instruído nessa linha e fomentaram o entendimento de que isso é matéria trabalhista e que se eu tenho dúvida com relação ao PPP, eu deveria ingressar com ação na Justiça do Trabalho para corrigir esse PPP. Esse entendimento do judiciário, ele é um entendimento de defesa, de um judiciário que chega a uma determinada altura do campeonato e ele cansa de ter que fazer um trabalho que não é dele. Não é trabalho do judiciário fazer toda essa avaliação probatória. O trabalho do judiciário é corrigir falhas pontuais nesse processo administrativo. E alguns advogados se apavoram porque começam a ter sentenças de improcedência, porque o juiz manda entrar com a ação da Justiça do Trabalho, o que é um trabalho danado, vai levar tempo, sim, não tem nem como explicar para o segurado, não tem nem como cobrar o serviço do segurado e tudo mais. Bom, se eu pensar que a produção de provas ela tem que ser feita de uma forma estratégica, eu tenho talvez 2 alternativas importantes que eu poderia ter feito antes de ajuizar essa ação sob rito do juizado ou rito comum para essa aposentadoria especial. Uma delas seria fazer o recurso administrativo, pedindo que o Conselho de Recursos da Previdência Social determinasse, né, que fosse anulada aquela decisão do INSS, reabrisse a instrução do processo administrativo e processasse a vistoria técnica. Vistoria técnica que vai permitir que o perito do INSS vá no ambiente da empresa, faça uma avaliação, sempre levando com base o PPP que está falhado e o laudo de insalubridade que eu apresentei como paradigma. A alternativa 2 que eu teria, talvez até mais ágil, mas aqui, logicamente, né, fomentaria a judicialização, a gente sempre defende, né, um trabalho do processo administrativo, mas aí tu tem que avaliar cada caso, porque às vezes a gente não pode ter uma postura politicamente correta. O advogado que milita, e todos que militam, eu sei que tu milita, Arthur, sabe que às vezes não dá para ter uma política correta, a gente tem que agir firme, passar por cima, e às vezes eu tomo essas providências, o gerente executivo faz contato aqui comigo, eu tive bons contatos lá na gerência nos tempos que eu presidi a comissão, e disse, pô, Alexandre, como é que tu me faz isso? Eu digo, fulano, olha só, eu não tive como, o cidadão está aqui na minha cola, passando fome, eu preciso tomar uma providência mais ágil. Sempre que eu posso, tu sabe que eu sou o mais respeitador, procuro fazer da forma mais organizada e respeitosa o processo administrativo possível. Mas qual é essa segunda forma, né? Eu abri esse parênteses todos. Seria um mandado de segurança. Sim. Por que não? Tem uma decisão de indeferimento desse processo, por que não fazer um mandado de segurança por ofensa ao artigo 1º da Resolução 485 de 2015 do INSS, que determina que toda vez que eu apresentar um PPP e ele estiver inconcluso,
cabe ao perito ir ao ambiente de trabalho e verificar a condição para complementar aquela prova. Faço o mandado de segurança, que vai me levar 30 dias até obter a tutela, vai ser muito mais rápido que o recurso administrativo, e o juiz vai determinar que o INSS reabra o processo, processe a pesquisa, processe a vistoria técnica e emita uma nova decisão. Bom, se ele fizer isso, e ele vai fazer, porque nós vamos ter uma ordem judicial para isso, e vier um laudo do perito ruim para o meu cliente, e o processo mesmo assim seja decidido pelo indeferimento, é ruim, mas é muito menos ruim do que a primeira hipótese, a tradicional. Por quê? Porque aí eu tenho para o Poder Judiciário um laudo já montado, eu posso delimitar melhor a minha petição inicial, eu consigo apresentar para o juiz aonde eu acho que o laudo não foi bem feito, e eu não tenho nenhum risco do magistrado, por mais trabalhístico que ele seja na matéria, digamos assim, dele dizer que a matéria é da Justiça do Trabalho. Não é. Porque eu produzi uma prova no processo administrativo e eu estou levando essa prova. Então, aí eu tenho um exemplo de uma articulação da prova administrativa e que, mesmo que ela não me sirva para o processo administrativo, ela vai ser uma ferramenta para um caminho bem diferente daquele tradicional no processo judicial. Então, só para te trazer um exemplo assim dessa ideia, né? Esse exemplo é sensacional. Esse exemplo é sensacional. Não tinha nem pensado, nem passado por minha cabeça esse tipo de discussão, porque é uma discussão prática. Você dá a solução ao que a gente normalmente alegava. Né? Tipo, ficava dizendo assim, você tá dando, como é que eu vou dizer? Você tá deixando mais clara essa zona que eu tanto achava amorfa, que eu não tinha um formato definido, assim. Eu sempre dizia, ok, eu vou produzir duas coisas que eu sempre achava engraçado, né? Que era um comportamento meio cíclico do INSS nessas questões de prova, em especial de provas periciais, que era, eu preciso ajustar esse PPP, eu vou na Justiça do Trabalho. Aí quando eu ia na Justiça do Trabalho, ele dizia, eu não participei dessa produção de prova, eu volto. Aí eu sempre me perguntava o seguinte, tá, o que é que você quer? Porque você não poderia participar desse processo na Justiça do Trabalho. Não teria competência a Justiça do Trabalho para tratar se você te chamasse. Segundo, é uma produção de prova que você aceitaria normalmente. Você poderia ter aceitado um PPP se fosse produzido só pelo empregador, mas não poderia ser produzido pelo empregador a partir de uma decisão judicial. É muito estranho isso, né? E é essa espiral, assim, essa zona meio, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? É uma espiral que a gente vai entrando, e se a gente for engolindo toda vez esse argumento do INSS, que a gente nunca vai ter uma produção de prova eficaz, você deixou claro. Peraí, eu posso produzir isso administrativamente. Porque eu não posso produzir isso administrativamente dentro da Justiça Federal, ser um ato administrativo do INSS. Eu gostei pra caramba desse exemplo, achei excepcional. Já temos algumas provocações aqui, mas eu vou dar uma segurada um pouquinho, viu, Triques? E eu já vou passar para a próxima pergunta, que eu acho que é um tema bem interessante, que é sobre uma atuação legislativa que tivemos agora há pouco, que é o decreto 10.410/2020. Esse decreto que veio a modificar a RPS, né, o decreto 3.048/99, ele interfere de alguma forma na matéria produção de provas, se esse impacto ele está adstrito à esfera administrativa, ou você também vê algum impacto desse novo decreto na esfera judicial? O que é que você fez essa análise por enquanto? Então, Arthur, o que eu penso assim, né? O decreto, eu acho que ele combina muito com essa lógica do curso e da que a gente está conversando aqui agora, porque assim, ó, o decreto ele traz uma série de normas que visam, a gente verifica que elas têm como objetivo genérico ou principal reduzir o acesso à justiça. Né? Certamente as pessoas que montaram o decreto lá na Secretaria da Previdência, no Ministério da Economia, eles têm como objetivo reduzir o acesso à justiça. Só que não trouxeram nenhuma inovação no regime jurídico do processo administrativo. Isso que é irônico.
A gente não tem, por exemplo, nenhum artigo trazendo alterações, por exemplo, na JA. Nós poderíamos ter tido mudanças na JA para facilitar a sua tramitação. Por exemplo, a JA eletrônica, a JA gravada, né? Ou questões envolvendo a pesquisa externa, ou questões envolvendo a produção de provas, relativização de critérios para documentos. Nós tivemos muita pouca questão. Talvez uma das poucas foi a consolidação de que a prova documental não autenticada vale como prova, o que é quase um deboche, né? Até no órgão público municipal, no órgão público estadual já se aceita documento sem estar autenticado. Isso é uma coisa que morreu com as últimas normas aí que a gente teve em matéria de desburocratização da administração pública no Brasil. Pode observar, os institutos do processo administrativo, a justificação administrativa, a pesquisa externa, né, a perícia médica, né, os institutos clássicos do processo administrativo como um todo, não houve uma evolução. Seguem os mesmos ou até pioraram. Né? Pioraram, porque mesmo naqueles casos em que está se exigindo apenas 2 provas documentais, como é o caso da União Estável e Dependência Econômica, mas citou-se um critério ali para comprovação dos últimos 24 meses, exigindo agora 2 documentos, que piora o acesso. Né? Vai gerar uma cultura ainda maior de deferimento de pensões por mortes por apenas 120 dias, por 4 meses, que é o que a gente já vê hoje. Por outro lado, se houve assim um desfavor no desenvolvimento dos institutos, porque o desenvolvimento dos institutos só ocorreria se o governo montasse uma equipe interdisciplinar para discutir um novo regulamento da Previdência. Eles não conseguiriam sozinhos, porque eles precisariam do apoio dos advogados, das associações, dos institutos, e isso não aconteceu. Isso foi feito só por eles lá. E eles não sabem o que a gente passa aqui, né? Eles não sabem o que se passa no front, né? Então, por isso que acontece isso. Então, tudo que eles alteraram, na minha opinião, no decreto, foram normas para obstar o acesso à justiça dentro dessa linha de redução de judicialização que a gente tem visto de forma muito marcante, mas que, mais uma vez, aposta no caminho equivocado, na minha opinião. Volto a dizer, essas mudanças todas, elas trazem, né, uma dificuldade de acesso ao direito previdenciário pelo cidadão comum, e, de certa forma, eles prestigiam a judicialização. O decreto é um presente para os advogados. Vai dar uma enxurrada de ações judiciais, tem problemas de ordem, né, e de hierarquia de regras, tem coisas que a Lei 8.213 fala uma coisa e o decreto fala outro, tem coisas que a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, fala uma coisa e o decreto fala outra, a Constituição fala uma coisa e o decreto fala outra. Sem contar que nós vamos ter uma enxurrada de representativos de controvérsias na TNU, para discutir essas questões, no STJ. Então, é interessante a gente falar sobre isso, e uma pena que eles não acompanhem essas nossas lives, né? E a gente tenta passar esse recado, a gente vê o esforço da nossa presidente Adriane nesses fóruns que ela representa o Instituto, mas isso vai gerar mais judicialização, porque vai gerar muito debate. Então, eu acho que o decreto traz uma dificuldade de acesso à justiça. Bom, independente disso, independente do que o decreto traz, né, e eu acho que, paralelo a isso, o poder judiciário em si, independente do decreto, independente do processo administrativo, ele vai se tornar cada vez mais restritivo. Primeiro, porque ele tem orientações constantes do Conselho Nacional de Justiça e do Centro de Inteligência da Justiça Federal, que é um órgão recentíssimo que está estudando, né, questões envolvendo a litigiosidade, trazendo soluções, no sentido de reduzir, né, digamos assim, essa criatividade judicial e deixar ela para o processo administrativo. Segundo, porque não se tem mais dinheiro. Não se tem mais dinheiro no judiciário para produzir 3, 4, 5 perícias médicas, para fazer perícias terceirizadas. O judiciário também está vítima desse problema, dessa crise fiscal que o país vive, que vai se agravar, obviamente, que a gente está gastando um monte esse ano, e de fato não vai se ter um orçamento razoável nos próximos anos. Então, e arrecadando pouco, né? Arrecadando pouco também. Então, eu acho que assim, a máxima de... eu vou usar um termo feio, mas eu acho que é importante, né? A máxima de esganar o processo administrativo o máximo possível, pegar aquele pano molhado,
né? Já que a gente quer secar ele, a gente sabe que torcendo a gente não vai secar ele totalmente. Mas quanto mais eu torcer, depois eu viro, distorço ele, faço de novo, distorço mais um pouquinho, distorço mais um pouquinho. Quanto mais a gente conseguir deixar o processo administrativo redondinho, mesmo que com o auxílio de ferramentas judiciais mais efetivas, como é o caso do mandado de segurança, eu acho que a gente consegue ter um retorno melhor quando o rito for o rito ordinário, quando o rito comum, seja no sumaríssimo ou no rito comum, porque a gente vai levar algo pronto. Eu acho que no momento atual, Arthur, não tem mais cabimento o judiciário decidir, por exemplo, ações previdenciárias por não oferecimento de período de graça de 24 meses em razão do desemprego, pendência extemporânea no CNIS, que podia ter sido resolvida no processo administrativo, falta de data fim no CNIS, que poderia ser suprida com a apresentação da carteira, foi apresentada e não foi suprida. Nós vamos a própria JA. A própria JA. A própria JA. Só que ninguém vai dizer isso para os advogados. Os advogados vão aprender isso na dor, porque aqueles que começarem a ter a cultura, e muitos já têm de fazer isso, já que não se evoluiu no decreto para isso, nós vamos ter que usar essas ferramentas, né, de controle para fazer, porque do contrário nós vamos acabar sofrendo pelo entendimento não do decreto, mas de um judiciário que está sim cada vez mais restritivo por razões de ordem natural do contexto atual que a gente vive. Justamente isso vai um pouco do que no mesmo toado que eu havia falado logo no começo, que é sobre a falta de cientificidade do que tem sido tratado dentro do direito previdenciário. Assim, eu estou falando não no sentido de pouca produção, mas eu estou falando de pouca aplicação, de pouca noção acerca disso. Você vê, e aí talvez fosse só para título de observação, a quantidade de julgados do STJ ou da TNU que são vinculantes, que remetem a alguma doutrina ou remetem a algum estudo de fato previdenciário que não sejam os próprios precedentes deles. Então, há uma falta de isso falando de um modo geral, e aí o que eu sinto falta? Porque eu estou dizendo tudo isso? Porque antes de advogar no direito previdenciário, eu era advogado de servidores públicos em sindicatos. E tem discussões dentro do direito do processo administrativo, dentro do INSS, que inexistem, basicamente, dentro do direito administrativo disciplinar, por exemplo, porque é um direito muito mais antigo em termos de cientificidade. Você tem produções de cunho doutrinário muito antigas que batem nesse ponto há muito tempo. E um direito previdenciário não, parece ser algo hermético. E é justamente essa questão que você tinha falado, que às vezes não houve, não converge. E enfim, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, justamente de o quão hermética é a ciência previdenciária, ou o quão hermética a gente trata que é como se ela fosse. Então, um exemplo, a título de exemplo bem chulo, bem tosco e talvez até fugindo um pouco dentro do parênteses, que é, por exemplo, eu já vi muitas vezes a gente não produziu determinada prova administrativamente e eu não tinha interesse, ou então já chegou em mim sem essa produção, eu vou para o judiciário. Então já tem um direito aviltado. E eu vou para o judiciário. Quando chega no o judiciário fala: olha, você não produziu essa prova administrativamente. Eu falo: sim, eu não produzi, mas ele não tinha um advogado, ele não tinha ninguém. Ele respondeu de boa fé. E o que aconteceu é que o direito dele foi negado. Eu fiz: mas você tem que alegar lá. Certo, mas lá eu estou falando de uma sanção. Lá eu estou falando de outra. Como aqui a gente está falando sempre de um benefício, fica parecendo que é uma regalia e que eu estou fazendo sempre muito menos do que eu deveria fazer para ter essa contraprestação que é paga, que a gente paga para ter, né, na verdade. E às vezes eu fico. Quando eu fui para o administrativo, para o direito previdenciário, eu fui vendo isso que às vezes a tratativa vai para esse lado, né, de como se fosse um favor. Diz, não, eu estou lhe negando, mas você tem que correr atrás, você tem que fazer um esforcinho. Bom, não, isso é. Arthur, só para complementar, perfeito. Eu penso exatamente como tu está referindo. Eu te compreendi muito bem. Se tu pensares bem, olha só, o processo administrativo previdenciário, ele é um processo inquisitório. Né? Ele é um processo inquisitório por uma razão simples, que tu falasses um pouquinho antes de nós entrar na live, né? Do teu pensamento com relação à lide, né? E com relação ao processo em si.
O processo administrativo, ele não é nem um pouco diferente, por exemplo, de um inquérito policial. O que é o inquérito policial? O inquérito policial, o cidadão é acusado, ele responde um processo. Sim, nós temos um devido processo legal administrativo, se evoluiu muito no inquérito policial, se evoluiu muito no... Deixa eu melhorar aqui o meu áudio. Deu uma baixada rapidinho no áudio, eu não sei o que aconteceu. Deu uma queda. Agora fica um pouco melhor? Me parece que sim, Tá. Eu vou botar mais aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Porque a câmera, ela mostra. Talvez agora fique melhor. Saiu. Se não ficar bom, eu tiro e falo direto também. Pronto. Melhorou? Melhorou um pouco. Me parece que sim. Tá. Eu posso segurar aqui também um pouquinho. E agora tá bom? Sim. Tá. Ficou alto. Não, beleza. Vamos em frente. O inquérito policial, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo porque eu acho que ele é muito elucidativo para a nossa disciplina. Mesmo com o devido processo legal administrativo e todas as discussões que os criminalistas passaram a tratar lá com relação ao acesso aos autos, que ainda é difícil, né? Normalmente a operação policial estoura e depois tu tem acesso aos autos, né? Mas ele é um processo inquisitório, né? Não é à toa que, na maioria das vezes, o advogado criminalista orienta o seu cliente a ficar em silêncio no depoimento quando ele vai preso, né, em flagrante. E eu trabalhei 2 anos como estagiário na vara do júri e eu vi muitas pessoas serem condenadas apenas com a prova do depoimento na madrugada da prisão, né? No momento da madrugada da prisão. Por quê? Porque é um processo inquisitório, eu não consigo produzir provas, eu não consigo, né, solicitar diligências. Ele é um procedimento realmente precário nesse sentido. O processo administrativo também é, a bem da verdade, porque ele não tem um juiz, ele não tem um conselheiro, ele não tem alguém que está intermediando essa relação entre segurado e INSS. O próprio INSS, que é quem tem o interesse ou não em conceder a prestação, ele é o juiz da causa, né? Inclusive a doutora Melissa Follmann, sempre falo dela, pelo brilhantismo e conhecimento que ela tem nessa disciplina, ela sempre fala que nós não deveríamos chamar o processo administrativo de processo, mas sim de procedimento, porque ele não tem um devido processo legal pleno, né? E é justamente aí que nasce a ideia de que cabe ao INSS conceder o melhor benefício, cabe ao INSS instruir o processo, justamente por essa fraqueza do segurado no processo. Observa que com o novo regulamento, com o decreto, né, a segunda questionamento que tu trouxeste aqui para a nossa live, está sendo mitigado, de certa forma, isso. Olha lá no artigo 176E do decreto 10.410. Fala que continua existindo o dever do servidor de conceder o melhor benefício, desde que os elementos dos autos permitam que ele assim proceda. Tá, mas e se não obtiver os elementos nos autos? Não cabe na justiça depois corrigir a falha e pedir os retroativos desde a DER? Vai depender do judiciário. Vamos ver como que o judiciário vai tensionar essas questões. Mas o que eu observo do decreto é justamente... Perfeito, tá aí ele, ó. O que eu observo do decreto, Arthur, é que justamente me parece que se quer igualar um pouco mais as partes do processo administrativo. E isso vai exigir com que o segurado cada vez mais tenha uma defesa técnica no processo administrativo. Ele não vai conseguir fazer o seu pedido sem um advogado, mesmo que ele tenha nível superior. Vai ficar muito difícil apresentar essas provas. Não com relação a, no eventual indeferimento, obter sucesso na justiça, não é isso, mas com relação à preservação dos valores. Porque se ele requerer mal o processo, e esse processo levar 1 ano, depois lá no Poder Judiciário ele corre o risco de ter um indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, por não ter apresentado o elemento que se fazia necessário, né? E perder aí 1 ano, 2, às vezes, de retroativo, que pode significar um valor bem expressivo para o segurado e para o advogado. Então, eu vejo que o decreto quer igualar um pouco mais, reduzir essa hipossuficiência do segurado no processo administrativo. Só que o faz de uma maneira completamente leonina, porque se quer fazer isso, então vamos editar uma instrução normativa ou um novo decreto que preveja, então, a obrigatoriedade do advogado no processo.
Porque é muito fácil tu reduzir as ferramentas que hoje o segurado tem justamente por estar numa situação desfavorável no processo, mas mantém todo o resto igual, né? Então, acho que esse é um aspecto bem importante. Eu vou te contar de uma experiência tá me ouvindo tranquilo? Agora estou te ouvindo um pouquinho baixo. Agora sou eu que estou te ouvindo baixo. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui o som. Contar uma experiência minha em termos foi até num grupo de extensão na universidade. Na universidade eu sempre fui muito voltado para essa área acadêmica, de participação em tudo que era coisa eu estava me metendo. Até de visita a presídio, a atividade em qualquer lugar eu estava fazendo. E uma das coisas que foi super simples para diminuir o número de ajuizamentos de ações dentro do juizado que ficava dentro da federal, em que eu estudei, da Sergipe, foi justamente o acompanhamento de estudantes de direito na hora do protocolo individual. A gente simplesmente ficava lá, a pessoa dizia, não, tem um caso assim, assim, assado, meu vizinho assim, então traga tais documentações, não entre dessa forma não, instruir um pouco melhor, o processo era resolvido. E aí é o que eu digo, o INSS, se ele quisesse realmente judicializar menos, ele concederia mais administrativamente. Mas ele não tem interesse nisso. Pelo menos essas mudanças que estão. Eu falo INSS, obviamente, que eu não estou falando da instituição, a autarquia federal INSS. Eu acho que são naquelas pessoas que mandam, de fato, no INSS. Hoje em dia, eles não têm interesse nenhum nisso. E se ele concedesse administrativamente, melhor, não tinha judiciário, não tinha questões judiciais. Se ele produzisse melhor prova, o judiciário estaria com soluções muito. Sei lá, trataria de coisas menores, né, de coisas mais específicas. Pense, de fato, a quantidade de coisas que a gente entra com ação, propõe ação, que o INSS poderia facilmente reconhecer e não reconhece. E eu não falo nem naquele sentido de ele tem que pensar de acordo com a Constituição, então ele tem que fazer uma interpretação sistemática disso, daquilo outro. Estou nem falando disso. Estou falando só de tem direito, administrativamente a pessoa reconhece e a pessoa não vai fazer isso, não faz, simplesmente deixa isso de lado. Né? Para mim, a solução seria tão mais simples, e eu concordo com você com uma questão. Eu acho que, por exemplo, o advogado previdenciarista, ele deve sustentar isso. Bom, se você vai recrudescer o procedimento administrativo dentro do INSS, ok, então garanta um advogado lá dentro, porque se você vai retirar o direito, porque eu tenho uma tese que o recrudescimento está partindo de uma briga que tem as instituições com a advocacia e o judiciário, e ele está botando a culpa em um terceiro. É como se, por exemplo, eu tivesse uma briga com você e para afetar você, afetasse seu filho ou afetasse um outro parente seu. Eu estou ricocheteando para te atingir. É no mínimo desleal. É no mínimo Sem desleal dúvida. isso. E Arthur, só para mais uma complementação, assim, eu sinto que é muito provável, é grandemente provável, que o judiciário vá acolher as novas diretrizes trazidas pelo decreto 10.410, né? E nos termos que estão ali propostos, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Não apresentou o documento, arquivou o processo, como está lá, né? Também no 176 caput, se eu não me engano, ou no 19, agora não lembro, mas está ali no decreto. Pum, o juiz não vai dar o interesse de agir para cessar a ação. Não tem o elemento, ele não vai pagar desde a data da DER. Né? É muito óbvio isso. Né? É muito óbvio. Primeiro porque é um decreto executivo, obviamente. Né? E aí, né, o 176 caput, né? E é um decreto executivo, o juiz tem que aplicar a lei, os decretos, as normas, a Constituição. Agora, é muito provável que isso tudo vai significar, sim, restrição do acesso à justiça. Eu acho que essa é a grande ementa das mudanças em matéria de processo administrativo do novo regulamento. E aí reforça aquilo que a gente já vem falando e fala muito no curso das provas do processo. O advogado precisa trabalhar fortemente o processo administrativo. Não importa a forma. Quer fazer o mandado de segurança? Faça. Faz mandado de segurança para reabrir o processo.
para processar pesquisa externa, para processar a JA, faz o recurso administrativo se tiver mais tempo, mas tente deixar o mais emoldurado possível o teu processo administrativo, porque o acesso à justiça vai se tornar coisa de gente grande, já é coisa de gente grande, para quem advoga há mais tempo sabe bem do que eu estou falando, né? E vai se tornar algo cada vez mais complicado. E acho que o sucesso da ação vai estar diretamente relacionado à postura lá. Então, muitos falam para mim, mas Alexandre, eu vejo vários professores falando do processo administrativo, mas como é que eles conseguem viver do processo administrativo? E eu sempre digo, não, o estudo do processo administrativo ele não é um estudo para que você possa ter sucesso no processo administrativo. Não é esse o estudo. Você até pode direcionar o teu escritório para trabalhar com uma determinada categoria e de fato, conseguir fazer só a instância administrativa utilizando o conselho de recursos. Mas são pouquíssimos colegas que têm condições de fazer isso. Valorizar o processo administrativo é valorizar o indeferimento também. É levar o indeferimento melhor ao Poder Judiciário. E eu acho que o decreto nos dá um recado muito claro nesse sentido. Bom, eu vou só abrir aqui, que a gente já está com um horário avançado, eu vou abrir por algumas perguntas. Concordo plenamente com o que o Triqui está falando, mas aqui eu estou preocupado que o pessoal levantou algumas dúvidas e eu estou querendo respondê-las antes que a gente estoure aqui um pouco do nosso tempo. A Anir Gava perguntou o seguinte: pode repetir o fundamento do MS? Você havia falado sobre isso lá no começo, era uma resolução, mas eu também não peguei o número. Claro. Bom, Anir, olha só, o mandado de segurança, o fundamento do mandado de segurança em si é a lei do mandado de segurança, né? O fato de que tu vais atacar uma decisão ilegal. Qual é a decisão ilegal? São várias decisões ilegais sempre. Tu vai conseguir fundamentar o teu mandado de segurança com várias decisões ilegais. A primeira decisão do mandado de segurança nessa linha que a gente está defendendo aqui é o devido processo legal administrativo, que está lá no artigo 5º da Constituição. Aos litigantes em processo judicial e administrativo são garantidos o devido processo legal com todos os recursos e meios a ele inerentes. Se tu entrou com pedido, apresentou indício de prova material e não foi processada a JA, há uma ofensa ao devido processo legal. Junto com isso, tu pode trazer o não respeito por parte do servidor do próprio artigo relacionado ao procedimento que foi violado. Então, por exemplo, se for a pesquisa externa que tu pediste e não foi processada, é o artigo 103 da IN 77. Se é a vistoria técnica, que é a que eu usei no exemplo, ela está prevista numa resolução, ela não está na IN. Está na resolução 485 de 2015, do INSS. Você consegue consultar no Google, baixa a resolução, está lá o procedimento e lá diz que toda vez que houver dúvida entre o PPP com relação a um documento paradigma, como um laudo de insalubridade, um PPRA, um LTCAT, não pode o processo ser indeferido sem antes o perito médico ir à empresa e verificar em loco quem é que está certo, se é o laudo ou o PPP. Veja que tem um instrumento. Então, você vai atacar o artigo 5º, o artigo lá primeiro da resolução 485, né? E você pode também atacar outros artigos, como, por exemplo, o artigo 680 da IN 77, que diz que o dever de instrução do processo administrativo é do servidor. Ele deve agir de ofício. Ah, Alexandre, quero mais um artigo. Tem. Artigo 2º da Lei 9784, da Lei do Processo Administrativo, que traz os princípios do processo administrativo e diz que a impulsão de ofício do processo administrativo é um princípio, sempre da forma menos onerosa aos segurados. Então, você tem também o artigo 2º. Então, veja que todo ato de instrução do processo administrativo que não foi bem feito, você pode atacar com mandado de segurança. Tem um kit básico. O kit básico é o artigo 5º da Constituição, o 680 da IN 77, enquanto ela estiver vigendo. Quando for substituída por outra IN, tem que ver lá na outra IN onde é que vai estar o dever de instrução. E o artigo 2º da Lei do Processo Administrativo.
mais o artigo do procedimento que você quer atacar. Vamos supor que foi pedido um oficiamento para uma empresa. Está lá no artigo 676 da IN 77, que cabe ao servidor oficiar uma empresa, um órgão público, para que ela traga um documento de interesse do segurado. Você postulou isso no pedido inicial, nem analisaram. Mandado de segurança, quero que reabra o processo e faça o ofício, porque eu não quero ir para o judiciário sem o documento. Às vezes esse documento é a ficha de registro de empregados, é a ficha financeira que tem os salários de contribuição para você ajustar o CNIS. É um documento essencial que não tem como ir ao judiciário, porque o judiciário não vai buscar mais esse documento. Lá, antigamente, ele buscava nos tempos áureos, né? Hoje ele não busca mais. Então, ofensa ao artigo 5º, ofensa ao artigo 2º da Lei do Processo Administrativo, ofensa ao artigo 180 e também ao 676 da IN 77, que trazia o comando em concreto, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. O professor aqui já basicamente deu o corpo da fundamentação do mandado de segurança, uma aula Do como mandado de essa. segurança. Você não vai ver em todo lugar, não. Bom, passando aqui para as outras dúvidas, para a gente já entrar na nossa parte final. A gente tem aqui o pessoal que sempre aparece, dando os recadinhos, dando boa noite para a gente. Tem o pessoal citando o nome do professor Alexandre Grande, Queiroz. Leandro. Abraço, A Leandro. Lilica, que está sempre 100% em nossas lives. Grande Lilica, Quem querida entrar amiga do 180 Rio. vezes ganha música aqui. O A Maurício Lilica é também muito está falando. atuante, é mulher de Sim. ordem, né? Representa a comissão, tem um trabalho. Maurício Ocado está falando de você. Falando, Olha só, o grande Maurício, a gente conversou hoje ainda. tem o pessoal, tá todo mundo falando. Teve um recadinho aqui que eu queria te mostrar. Aqui, pronto. Tava achando aqui. O Triqueza é ótimo, fala fácil. Obrigado, Rosane, obrigado pelo carinho. A Agora, gente tem aprendido, né, Arthur, também um pouco dessas ferramentas, né? Eu estava calculando hoje a quantidade de lives já feitas em pandemia e como lá no G4 a gente fez, nos primeiros momentos a gente fazia 2, 3 por semana, porque era o contexto, né, aquele primeiro momento. E, pô, eu não preciso nem te perguntar, tu já deve ter feito dezenas também, né? E a gente vai aprendendo, né? Porque é uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Como eu trabalho com uma placa de som aqui do lado, e aí ela capta o áudio de forma diferente. Eu acho engraçado que quando eu vou ter reunião, eu uso só o fone de ouvido. Aí eu quero esconder o som, fico catando aqui a placa de som. Meu Deus do céu, já tô com uma muleta, assim, que eu vou falar alguma coisa, eu quero baixar o volume aqui, eu fico catando a placa de som, meu Deus, onde é que tá? Eita, não tá. Aí eu vou ter que pedir licença rapidinho, vou aqui botar no mudo. A gente já É tá no bem nível assim. de tá normalizando, mas eu tenho tentado manter somente a live do IBDP na minha rotina semanal, senão eu fico a live do IBDP já me consome um pouco de juízo que eu tenho, que não é muito, tá em falta. Sem Eu dúvida, tô não é fácil. Eu vi uma brincadeira hoje, dessas muitas piadas, né? E humor que tem sido um aspecto positivo, né, nesse momento. A gente dá risada porque a criatividade humana tem se mostrado realmente uma coisa fantástica, né? Como o ser humano é capaz de criar coisas. Hoje eu vi uma postagem que uma criança, talvez muitos de vocês tenham visto, dizendo num card assim: o primeiro ano da quarentena é o mais difícil. bem Que isso. tal? No sentido de que talvez a gente esteja sendo otimista demais, achando que porque a gente está lá em março era o epicentro, depois o epicentro é abril, depois é maio, julho. Agora nós estamos aqui no Rio Grande do Sul no pior momento por causa do frio. Eu estava te comentando antes da live, né? Realmente está muito delicado, os hospitais estão lotados e provavelmente a gente venha a ter um lockdown aqui de fato, com rodízio de carros nas ruas. E agora é o epicentro, a gente fica pensando, será que é agora? Que loucura, né? Porque a gente não sabe bem como é que vai ser ali na frente. A gente tem que viver cada dia como se fosse o dia, né? Algo que a gente Sim, não sabia fazer antes, né? Não sei se tu sim, concorda. sim. Não, concordo plenamente. A gente tinha uma ideia de que o amanhã sempre dava e que para que ter pressa? Para que ter pressa? E a gente nota que às vezes é necessário ter pressa para algumas coisas, né? Para algumas coisas, tipo, pressa e curtir um pouco mais o momento.
né? Não de Fantástico. pressa de, de, enfim, só tocar a vida, né? Pressa de Bom, olhar para a família, olhar os amigos, né? E isso está sendo exatamente. maravilhoso, um aprendizado para todos, né? Cada um no seu nível, né? Porque talvez cada um estava mais fora do que outro, cada um tinha um nível, mas eu acho que está todo mundo tomando uma marretada na cabeça, né? De É, olhar para as coisas importantes da vida, né? sim, sim. E essa quarentena não tá dando essa marretada, eu, eu tenho pena de quando é que essa pessoa vai tomar uma marretada na cabeça. É O verdade. Gabriel J, o Gabriel J tá até com a dúvida aqui, então a gente tem Grande, que Gabriel. quase ficar escondido atrás da dúvida dele, sobre a modificação da DER, por ocasião daquele segurado que não acostou o PPP. Pois é, a pergunta do Gabriel, sempre, né? O Gabriel sempre com perguntas super pertinentes da área do processo administrativo. Tu te pode te Quer que eu colocá-la deixe? de novo, só para mim ler ela Posso? bem, apesar de Desculpa. eu ter entendido, mas para dar uma resposta o mais completa possível. Bom, aqui nós temos uma situação de um cidadão que encaminha, né, um pedido administrativo, né, e não apresenta todas as provas no momento inicial do processo, né? E deixa eu entender bem, em relação à modificação da DER, por ocasião daquele segurado que não acostou o PPP no seu requerimento. Isso caso tenha requerido sem advogado. Bom, Gabriel, o que, que eu penso assim, né? Me parece que dentro do trâmite do processo administrativo até a decisão final, a gente tem uma condição assim tranquila com relação aos efeitos financeiros da apresentação do documento fora do momento inicial. Aliás, essa questão que o Gabriel traz, ela é objeto de um projeto de lei, o PL 6160, que está tramitando no Congresso Nacional, que prevê que se não for apresentada a documentação toda no momento do requerimento, e sim em momento posterior no processo administrativo, cabe ao servidor conceder a DIB, a data de início do benefício, no momento que foram apresentados os documentos. Eu vejo que o decreto, Gabriel, não traz essa inovação tão profunda. Tá? E tomara que nunca traga, né? Eu acho que esse PL é um absurdo. As OABs, inclusive, se manifestaram de forma contrária, teve nota técnica de várias seccionais, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu entendo que pela configuração que está ali, ainda cabe, né, ao servidor o dever da instrução do processo, ele deve sempre, né, abrir exigências para trazer os documentos faltantes e tudo mais. Agora, uma questão importante: se não é apresentado o PPP e se o CNIS não traz nenhum indicativo que essa atividade seja especial e esse processo é indeferido, a pergunta é que fica: esse PPP não seria justamente o elemento que não tinha condições o servidor de saber que existia, porque ele não tinha como saber da atividade especial, o advogado não apresentou essa informação. E aí, nesse caso, de uma eventual resignação judicial ou até mesmo administrativa, não seria o caso, né, de prejudicar os efeitos financeiros do benefício? Nesse caso, Gabriel, eu fico com dúvidas. Nós vamos precisar esperar os próximos momentos para ver como é que as coisas vão evoluir. Porque É, nesse caso eu tenho o artigo 176E, que me traz o dever do servidor de conceder o melhor benefício, mas com os elementos constantes do processo. Se eu tenho um CNIS com o marcador aquele do IEAN, que é aquele marcador, né, sim. IEAN, que é o marcador que indica que a empresa pagou aquela contribuição adicional do risco de acidente de trabalho, ele tem ali um elemento importante para abrir exigência e pedir o PPP. Mas se não tem, se a atividade não denota ser especial e eu não apresento o PPP e não alego nada, talvez aí eu tenha, né, um problema, né, um problema. E aí talvez antes de levar à justiça, até para não correr riscos maiores, seria interessante talvez reabrir esse processo administrativo com uma revisão, apresentando esse PPP. E mesmo assim eu corro o risco de lá na frente, ganhando no judiciário, ter os efeitos financeiros limitados à data da DPR, da data do pedido da revisão, e não da data da DER do processo administrativo principal, por não ter o elemento lá. Mas assim, eu acho que nós vamos ter que observar o comportamento, principalmente do judiciário, nessas questões, né? Mas é uma questão bem importante a que ele trouxe. Eu acho bem interessante. Talvez a questão que ele tenha trazido esteja relacionada ao parágrafo 4º do artigo. É do decreto?
do 347, que ele fala sobre a decadência, e ele adicionou aqui, nas hipóteses de requerimento de revisão, nas hipóteses de requerimento de revisão, em manutenção ou recurso de decisão do INSS com apresentação de novos elementos extemporâneos ao ato concessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso. Tem 2 pontos aqui que eu havia me tocado, assim, que a norma tem trazido, ela talvez não tenha se atentado, que ela restringiu-se ao ato concessório. Então, havendo concessão, eu trazendo novos documentos. E aí, por que o ato de indeferimento não traria isso? Porque o judiciário já tem esse pensamento. E aí ele talvez esteja pensando, eu vou recorrer do ato do indeferimento, eu posso, teoricamente, trazer novos elementos administrativamente. Mas a gente tem ido direto para o judiciário. E judiciário a gente já tem esse entendimento meio estranho, eu suponho meio estranho, né? É a minha opinião, que é sobre... Eu não sei se eu estou correto na minha interpretação, Triquês. Não, eu te compreendi, porque esse parágrafo que tu trazes ali, ele está tratando da revisão do ato do deferimento, né? Isso. E ele mitiga para valer realmente, ele complementa o 176E, né? Para momentos posteriores ao deferimento, né? Ele diz que apresentado depois, não há que se falar em efeitos financeiros desde a data da derma, assim a partir daqui, né? Agora, no ato de indeferimento, me parece que, por força da ideia de que o servidor ele vai abrir exigências daquilo que ele puder ter condições de abrir exigências, esse dever mais limitado que a gente tem a partir de agora, me parece que se torna bastante complicado também a apresentação desses documentos de forma extemporânea. Eu acho que aqui combina muito com a aula, com a live, o assunto da live que você está trazendo. Justamente o seguinte: se eu já não posso recorrer administrativamente, talvez esse fosse o momento ideal para um mandato de segurança. Justamente dizendo, opa, você deveria, servidor, instruir esse processo. Justamente porque a gente não tem mais saída para o recurso. Né? Você veja como é o INSS, INSS novamente, a conjuntura, né, quem de fato manda no negócio, tem feito, ele tem forçado a judicialização e algo que não tinha judicializável, não era judicializável anteriormente. Eu trazia documentos no recurso, estava ok. Eu não precisava, agora eu vou precisar impetrar mandato de segurança para forçar com que o judiciário force o servidor a, enfim, instruir o processo de uma forma ou de outra. Meu Deus, o negócio vai ficar mais complicado, né? Sem Quem dúvida. dorme no ponto. E aí um ponto, Arthur, que tu referiu também no início da live, que eu acho fundamental, uma dica para os colegas, e eu falo bastante disso no curso também, né? Nós temos que trazer a disciplina do direito administrativo para o processo administrativo. Esse processo administrativo, que a gente se acostumou a chamar de processo administrativo, perdoe-me, né, os administrativistas, perdoe-me os previdenciaristas, mais os previdenciaristas, né, os administrativistas não ficariam chateados com essa afirmação, mas ele não tem nada de direito administrativo. A gente nunca se preocupa, nós nunca nos preocupamos nos últimos anos em trazer para o processo previdenciário, mesmo no âmbito judicial, porque lá nós só estamos usando o meio judicial para corrigir um processo que é eminentemente administrativo. Por exemplo, nós vamos ter que trabalhar a lei do processo administrativo federal para atacar via mandado de segurança esse tipo de decisão. E é uma norma de cunho hierárquico superior. Nós vamos ter que trazer a jurisprudência do STJ em matéria de direito administrativo. Como é que funciona, por exemplo, na concessão de uma doca portuária? Uma situação parecida. Como é que funciona na concessão de uma doca portuária? Como é que funciona lá na ANTAC, né? Na Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, só para trazer um exemplo. Como é que a jurisprudência trata um processo concessório, como é o processo administrativo previdenciário, para conceder uma doca para uma empresa no Porto de Santos, né? Ou como é que funciona para a concessão de um parque de diversões do Parque Ibirapuera? É um ato de concessão.
tem a mesma natureza jurídica em alguns casos. Nós vamos ter que pegar situações de direito administrativo em que eu tenha processos concessórios e verificar como os tribunais estão decidindo e tentar mergulhar o nosso processo administrativo previdenciário um pouco mais no direito administrativo, visto de uma forma mais orgânica, né? Aquela que a gente estuda na disciplina. E não é o caso. Mesmo nós, manualistas, eu faço essa meia-culpa, eu tenho 3 manuais de direito administrativo previdenciário. E por mais que a gente se esforce, nós não conseguimos ainda trazer uma teoria geral do direito administrativo previdenciário. Nós não temos essa teoria. A gente trabalha com o quê? Com a prática. A gente não tem ainda uma teoria geral processual do direito previdenciário. Não temos também, exatamente. Em que pese a gente tenha alguns escritos de o Savares, o Serral, tem mais outras duas pessoas, eu sempre esqueço das outras duas. O Savares e o Serral são dois importantes, né? São 2 importantes, mas você vai ver a quantidade... Desculpa. Não, a quantidade de vezes que eles são citados são muito poucas, assim, como eu falei, creio eu que eu falei no começo da live, que foi justamente de até que ponto a doutrina é importante, até que ponto a gente tem dado essa devida importância. Quantos julgados do STF, STJ, TNU de fato citam doutrina, ou simplesmente decidem na cabeça dele. Toda vez que alguém fala assim, eu tenho medo de acordar no meio da noite e abrir a porta do banheiro e ter um tema afetado da TNU, de um tema que ninguém estava discutindo, sabe? Parece... peço desculpa, mas eu tenho que ter minha postura crítica, que me parece um programa de TV de bate-bola, bancada que vai discutir o que não era para discutir. Um dia desse eu tava zapeando na TV e fui ver, acho que era na Band, discutindo quem cobrava a melhor falta. Se era Júnior Pernambucano ou se era Neto do Corinthians. Do Corinthians, isso? Os 2 aposentados. Ninguém mais joga. Porque se estava discutindo algo que ninguém mais... sabe? Umas coisas assim, meio eu vejo. Eu tenho agora um tema agora que era que o STJ está discutindo e a TNU está discutindo. A TNU afetou depois que o STJ afetou. E eu digo, para quê? Por quê? Por que a TNU vai modificar seu entendimento antes do STJ? Não faz nem sentido. Não faz na sentido. Minha concepção. Não, e tu quer ver um outro exemplo? Porque esse assunto é muito legal, Arthur. Assim, olha um outro exemplo. Eu estava numa discussão a semana passada na diretoria de processo administrativo aqui do IBDP, no grupo de WhatsApp. Vamos ver o Beirão, Adriane, Bacelar, Pimenta, a turminha ali do processo administrativo e o Leandro. E aí nós começamos a discutir e aí eu estava refletindo sobre as mudanças e eu perguntei assim, pessoal, onde é que está escrito em norma, em regra, que o INSS deve conceder o melhor benefício? Aí começamos a pensar, tá na Lei 8.213? Não tá. Tá na Lei do Processo Administrativo Previdenciário? Processo Administrativo Federal, desculpa. Não tá. Federal, não tem nenhum artigo. Não tá. Não existe fundamentação legal do direito ao melhor benefício. Se o INSS quiser relativizar a regra do direito ao melhor benefício, ele conseguiria. Claro, ele teria que estar atrelado à impulsão de ofício, ao dever instrutório, mas não existe. Nós ficamos discutindo e chegamos à conclusão que o direito ao melhor benefício é fruto de uma construção histórica da jurisprudência do Conselho de Recursos da Previdência Social, que já tem 80 anos e já tem uma tradição de decisões, a gente nem via algum tempo atrás, mas ele estava ali sempre decidindo, e também por força do Serviço Social Previdenciário, o artigo 88 da Lei 8.213, que também tem muita força dentro da autarquia, desde lá do tempo da Lei Eloy Chaves, mas é uma construção que virou um enunciado e nós não temos uma fundamentação. E a gente adora, direito ao melhor benefício, direito ao melhor benefício. Não existe uma regra. Então, por isso que eu te comentei assim do Porto, mas a gente tem que começar a observar, porque a concessão previdenciária é apenas um dos tipos de concessão que o Estado dá. Tem milhões de situações, uma concessão de um bem público, de um serviço público, né, de um espaço público, de um espaço da televisão, uma concessão pública, tudo isso envolve um processo administrativo. Como é que está se dando a relação entre esses processos administrativos e o processo judicial nesses casos? Né? No âmbito previdenciário se construiu uma ideia pelo fácil acesso à justiça da lei dos juizados especiais federais, e a gente praticamente nós viramos dependentes
de um processo judicial e esquecemos por completo o processo administrativo. É hora, sim, de trabalhar esse enxugamento, essa formatação do processo. Me parece que esse é o grande recado do momento, assim, né? Porque senão Sim. a gente não vai conseguir. E Arthur, ferramentas não faltam. Nós temos a lei do processo, a Constituição, nós temos os outros processos de concessão de outras áreas do direito administrativo brasileiro, nós temos a doutrina administrativistas que a gente usa muito pouco, né? Odete Medawar, os modernos também de hoje, enfim, o próprio Celso Antônio, a lei de introdução a normas do direito brasileiro, a lei de proteção de dados, tem muita coisa para a gente trabalhar nesses mandados de segurança. Tem um livro sensacional que acho que é de Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu sempre confundo com um ministro. É um administrativista. Ele tem um livro sobre atos e invalidades. É excepcional, é excepcional. Eu infelizmente o perdi. Eu tinha só uma xerox porque era um livro que não lançava mais. Eu sinceramente não acho ele mais em canto nenhum. Já procurei até em sebo e não consigo achar. Porque toda hora eu ficava pensando assim, por que nunca ninguém citou isso administrativamente? Mas se você for olhar a PAD, tem lá. Ou administrativamente não, previdenciariamente, né? Se você for olhar o processo com PAD, tá lá, de PAD, né? Processo administrativo disciplinar, tá lá. Tá citado 2, 3 vezes no STF, 2, 3 vezes no STJ. E por que a gente não tem esse resgate dentro do direito previdenciário? Fica-se o questionamento, né? Fica-se o questionamento. E acho que o mandado de segurança é uma ferramenta importante. Acho que ela impacta menos no judiciário que a ação sob rito comum. Acho que ela é mais barata do que as ações comuns também. E ela é muito mais rápida. Então, eu acho que talvez, dentro do possível, eu não estou aqui fomentando ajuizamentos de mandado de segurança, longe disso, porque nós temos uma instância recursal efetiva que funciona. Ela só precisa ser ajustada à efetividade do cumprimento das decisões. Nós estamos chegando lá. Chegando lá, nem se fala mais em MS, não precisa mais falar em mandado de segurança. Mas hoje a gente ainda tem gargalos importantes. Com todo respeito ao trabalho de conselheiros que defendem e que trabalham para isso, a gente ainda muitas vezes não consegue o cumprimento da decisão. E ninguém Sim. vai entrar com aquela reclamação ao Conselho Pleno do CRPS para pedir que cumpra a decisão, porque a reclamação vai levar mais tempo do que todo o processo. Sim. Então, nesse primeiro momento, já que o nosso objetivo aqui é falar com advogados, eu acho que o mandado de segurança e a criatividade na fundamentação pode ser uma ferramenta importante para a gente encarar esse momento novo aí que se vive. Né? Eu acho uma excelente saída. Eu acho que saber se utilizar de, tipo, como é que eu vou conseguir agregar um ponto com outro, e foi isso que eu achei muito interessante do seu curso, que é justamente, não ficou só naquele, e aí me perdoem os outros professores, mas eu, falando mal dos outros, de uma visão diferente, que às vezes a gente precisa de um suspiro, né? De dar uma. E é justamente seu curso casar essa questão de ter um processo judicial e um processo administrativo em conjunto, pensado assim, como é que eles podem trabalhar, não fica aquela só o processo, só o previdenciário. Eu digo porque eu tenho esse defeito, sou processualista, e tem várias vezes que eu digo, não, mas isso processualmente. E às vezes a saída é muito mais simples. Se eu pensasse de fato o que é que o processo serviria, eu talvez não encasquetasse tanto com como a coisa ocorre. Enfim, é sempre interessante a gente dar esse suspiro, né? Pelo menos. Olha, sem dúvida, sem dúvida. Triques, a gente está aqui, acabou que a gente enveredou num bate-papo aqui e acabou não terminando os outros pontos sobre o que a gente queria debater aqui. Eu acho isso uma pena. Mas eu fico aqui, pelo menos eu vou deixar. Deixar aqui, deveria estar separado aqui a stop screen. Vamos lá. Eu vou deixar aqui a arte do curso, do seu curso, que é a produção de provas no processo previdenciário, e que é um curso que eu, sinceramente, de coração, não é porque eu estou aqui em todas as lives, não é porque eu vi com uma visão diferente. É um curso curto, né? 2 horas, não é isso, Triques? É um curso até curto. Sinceramente, eu estava olhando o preço agora dentro do achei até barato. Achei até que cobraram um pouco. Vou reclamar com o atual diretor de eventos, que eu não está prestando atenção nos preços. Sou eu, no caso. Então, pessoal, não percam esse curso aí do produção de provas no direito previdenciário. Eu acho que é um curso bem legal, curso de 2 horinhas somente, e ele faz justamente
ele trouxe uns casos, dois casos intrincados, pessoais, né, do seu escritório, não foi, Triques? Bem no começo, Sim. o curso que é sobre o hospital e tal. Eu achei bem interessante a solução que ele deu. Eu achei que só isso já valia a pena, que às vezes a gente tem visto tão mais dos mesmos, né, Triques, que vale a pena só de ter um caso um pouquinho diferente já valeria a pena, assim. Que legal. Eu não sei você, teve um congresso do BDP, depois de um tempo você sabe que eu não assisto o congresso do BDP, né? Tô lá trabalhando para cima e para baixo, Trabalho, acabo uma das não vendo pessoas que muita mais coisa. trabalha, né? Tu és E uma das pessoas aí, que mais trabalha nos congressos, né? Isso tem que ser dito, é, né? obrigado, agradeço até por essa. Ó, já temos aqui uma pessoa matriculada, já avisando aqui, Ó, muito obrigado, Vinícius, que Vinícius da legal, Silva, Vinícius. muitíssimo obrigado. E aí, teve uma vez, acho que foi agora, o último, eu fui assistir uma aula, e o pior é que eu não sei quem foi a pessoa. Eu entrei por entrar assim, estavam reclamando do som e do ar-condicionado, eu fui dar uma olhada. E aí eu parando assim, mexendo no ar-condicionado, mexendo no som, e era uma moça, não lembro quem era, ela falou de um caso meu, sem saber, né, assim, o caso meu, assim, o exemplo que ela estava dando batia com o meu caso. E aí ela deu uma saída que eu não tinha pensado, eu fiquei, pronto, já valeu o congresso para mim. Consegui uma saída jurídica para um caso. Isso às vezes só de ter esses casos um pouco diferentes já vale super a pena. Enfim, pessoal, peço que se matriculem se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouquinho mais sobre a visão um pouco diferente que foi trazida pelo professor Alexandre Triques. Triques, eu gostaria de agradecer bastante por duas coisas, que é novamente ter topado, você sempre topa fazer essas lives conosco, em que pese e ter desmarcado, você acabou tendo que desmarcar um compromisso seu, mas eu agradeço bastante. Em segundo, pelo bate-papo franco, você é um das pessoas que recorrentemente aparece aqui e estimula justamente o bate-papo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, se a gente quiser, de fato, desenvolver a ciência do direito previdenciário, a gente tem que estar disposto a falar e ouvir no mesmo tanto, para saber o que de fato deve se permanecer. Muitíssimo obrigado, viu, Triques? Tá Algum recado ótimo. para o final? Vou dar o recado. Vou só comentar, Arthur, antes de dar o recado mesmo final para os colegas. Além dessas questões que a gente conversou, o curso trata de todos os meios de prova, né? Então a gente fala sobre pesquisa externa, justificação administrativa, sobre a própria perícia médica. Depois a gente entra na vistoria técnica, que falamos aqui um pouco. Depois falamos um pouco no judicial, a prova documental, quais são os critérios, depois a prova pericial. Depois eu faço uma abordagem bem bacana, pessoal, sobre a autocomposição, que é um artigo que eu considero muito poderoso no novo Código de Processo Civil, que é o 191 do Código de Processo Civil, que permite que eu faça composição no início do processo, alterando o rito do processo no que se refere à produção de provas e permitindo que eu resolva a demanda de uma forma mais efetiva. Nos tempos de pandemia, o artigo 190 ele pode ser muito importante para, por exemplo, conciliar questões que teriam que ser produzidas com audiência, e como não está podendo fazer audiência, o processo acaba sobrestado, né? E é bem interessante. Eu trago algumas experiências, inclusive, do escritório, que eu obtive sucesso e compartilho com vocês. Tá? Tá aqui o Então, 190. esse é o Você pode, 190, que trata da é, autocomposição, que é a possibilidade de eu discutir com outra parte no início do processo e alterar alguma questão que já esteja resolvida, eu já resolvo no início e não precisa mais se produzir a prova. Alguns sim. vão pensar, mas como com o INSS, se eles sequer contestam o direito às nossas ações? Acontece que na área da Previdência a gente sabe que o juiz, muitas vezes, ele tutela o INSS e ele acolhe uma autocomposição mesmo diante da inércia do INSS, porque ele verifica que o pedido que está sendo feito é verossímil e visa a efetividade do processo. Então é mais ou menos nessa linha que eu trago ali no curso. Não vou aprofundar mais, eu acho que foi bacana, Arthur, a gente também ter debatido um pouquinho essas questões mais, né? Esses suspiros, como tu referiu, porque eu acho que inspira um pouquinho também, a ideia também é inspirar um pouquinho um colega que pensa sobre isso, e tenho certeza que os colegas pensam sobre isso, também sentem que essa é uma preocupação de todos, nós temos que evoluir nessas questões, e o curso também tem tenta ter esse objetivo, né? Então, eu convido os colegas para participarem do curso aqui, então, pelo BDP.
Eu quero agradecer a todos que acompanharam conosco, a atenção atenta desse grupo tão qualificado que são os associados do IBDP. Espero que todos estejam bem. Fico sempre à disposição de todos, né? E quero agradecer ao Arthur pelo convite, Arthur. É sempre um prazer enorme estar participando aqui contigo. Querendo, eu estou sempre à disposição. O debate contigo sempre é muito bom e eu sinto em ti justamente isso que tu referiu agora há pouco, essa cientificidade que tu refere, que tu tens desde o tempo da faculdade. Isso é uma coisa muito latente na tua fala, a tua preocupação com os postulados, com a origem das coisas. E acho que isso é muito bom, né? Porque isso nos dá uma força, né, para justamente buscar essas origens que a gente precisa ter, né? Hoje o bom profissional tem que ter um pouquinho de prática e tem que ter também um pouquinho de teoria, né? Senão ele não sobrevive no mercado, né? Então, verdade. muito obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez, Eu foi um agradeço prazer. bastante, Triques. Peço que aguarde aí só um instantinho enquanto faço o encerramento, só para já já eu falo contigo. Tá bom. Só um segundinho. Pessoal, chegamos no fim de mais uma live do BDP. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e compartilhado um pouquinho de conhecimento. Enfim, nesse período de pandemia, se vocês ainda estão em casa, por favor, acessem lá nosso site que está aqui embaixo, ibdp.org.br, e conheçam um pouco dos nossos cursos, conheçam um pouco sobre a associação do IBDP. Se você... Muitíssimo obrigado, Carla. E se você tiver interesse, associe ao Instituto, que é o instituto que mais faz pelo direito previdenciário. Na minha concepção, é um instituto que, sem fins lucrativos, que a gente basicamente batalha para dar valor à cientificidade do direito previdenciário. Tá ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana, na segunda-feira, onde a gente vai trazer mais uma live do BDP com outros professores, com temas, enfim, aprofundados e com conteúdo maravilhoso. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Um abração.